E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos falar sobre o vazamento de dados de contas telefônicas. Mais de 100 milhões de contas de celulares são expostas em um novo vazamento de informações pessoais que pode ter ocorrido aqui no Brasil e com proporções gigantescas. A suspeita é de que haveria envolvimento de operadoras de telefonia celular. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada de proteção de dados, Cíntia Imano, Vicente Ribeiro. Bom dia, doutora Cíntia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio, bom dia, Júlia, todos que nos assistem. Bom dia. Pois é, doutora Cíntia, nas últimas semanas nós tivemos o vazamento ali de mais de 200 milhões de CPFs, agora 100 milhões de contas de celular. Me parece que nós estamos com um grande risco, né? Sim, estamos sim, Júlia, porque quando a gente fala em vazamento de CPF ou de número de celular, ainda tem muitos titulares de dados que podem pensar é só um CPF ou é só um número de celular, mas não, né? Toda uma base de dados foi divulgada. Então, o que seria isso? Nome completo, data de nascimento, endereço, né? Diversas informações, algumas até de dados bancários. Então, o risco que todos nós estamos correndo como titulares de dados, se os nossos dados desses foram vazados, vai desde uma questão muito simples, como, por exemplo, receber um e-mail se passando por um banco em que é sabidamente que você tenha uma conta, né, pedindo para você clicar em determinado link para atualizar um dado. Isso é um risco, né? Um SMS muito comum que a gente tem hoje em dia, falando, olha, por favor, sabemos que você tem uma dívida, venha renegociar conosco, e a pessoa, às vezes, sabendo que tem uma dívida com determinada empresa, negocia, ou até questões piores, né? Como, por exemplo, com todos esses dados vazados, pessoas que querem agir até de uma forma ilícita podem abrir contas no meu nome, podem abrir empresas, podem contratar empréstimos com bancos. Então, assim, são inúmeros os riscos que hoje a gente está sujeito e, realmente, cada um de nós que teve, eventualmente, esse dado exposto, precisa, assim, tomar muito cuidado com o que vai receber a partir de agora, né? Seja por uma mensagem, por um e-mail, tem que realmente ficar de olho nas contas, né? Precisamos ficar muito atentos com isso. Veja bem, né, Júlia, o que a doutora Cíntia está falando. Como o momento é um momento muito complicado, nesse momento tem muita gente aí com dívida, gente com dificuldade financeira, né? Os golpistas se aproveitam disso, né? Então, às vezes, mandam mensagens ali, se passam, às vezes, por uma empresa que está querendo renegociar a dívida, né? Para, na verdade, colher os dados da pessoa, né? Que oportunismo, né? Mau caráter, oportunismo, mau caráter por parte desses golpistas, né? Ainda mais num momento de fragilidade, né, Fábio? Como você bem disse, nesse momento em que as pessoas necessitam ainda mais de crédito ou precisam usar os seus dados para alguma questão. E uma outra questão também que daqui a pouco a gente conversa com a doutora é sobre, no momento em que a Lei Geral de Proteção de Dados efetivamente toma conta do país, essas questões do vazamento vão acontecendo, parece que semana a semana, né? Então, você vê que os criminosos, eles não ligam, né, para essas coisas, né? Já faziam antes, agora com essa Lei Geral de Proteção de Dados. E agora a gente quer entender também com a doutora Cíntia, né, Fábio, como é que ficam essas empresas que tiveram o seu vazamento. Aqui a gente abriu a entrevista falando que algumas operadoras de telefonia podem estar envolvidas nessa questão. É muito sério. Exatamente. E no caso das empresas, né, tem às vezes o sigilo empresarial ali, tem projetos, né, tem coisas sendo feitas dentro de empresas ali que envolve muito dinheiro, envolve muita gente, é uma coisa estratégica também, né? Então, a utilização desses dados dessas empresas torna um crime de uma abrangência, às vezes, que a gente não consegue nem medir num primeiro momento de forma fácil, porque envolve outras empresas, envolve muita gente, envolve muito dinheiro. E pelo que eu estava lendo aqui, Fábio, o pior é que começa o jogo de empurra-empurra, né? Porque as empresas alegam que não.
Elas têm as políticas lá de proteção de dados, tem política de transparência, de governança, que a culpa não é delas, a culpa é do hacker que entrou no sistema. Mas espera aí, se o hacker entrou no sistema, o sistema é falho. Haja TI para trabalhar. Exatamente. É por isso que o TI vem crescendo tanto, né, mundo afora, né? Porque realmente existem falhas e essas falhas têm que ser corrigidas. Agora o problema é que essa coisa de tecnologia também, você corrige um problema agora e já vem os hackers, já vem as pessoas ali mal intencionadas e já consegue descobrir outras brechas, né? Então nunca para isso. Me parece que esses hackers, eles estão sempre a um passo à frente de quem oficialmente está produzindo uma tecnologia. É estranho pensar assim, mas né, Fábio? Não tem jeito. Exatamente. E aí, voltando ali a essa coisa da boa-fé das pessoas, né? Então, você está na sua casa, às vezes você está desempregado, liga alguém ou manda uma mensagem falando sobre possibilidade de emprego. Ou, às vezes, você está devendo e liga alguém ou chega uma mensagem ali de WhatsApp, né, dizendo de renegociação de dívida. Você é bem intencionado, você quer ver o que está acontecendo, se aquilo dali pode ser bom para você, né? Então, é tudo isso que a doutora Cíntia vai nos explicar, vai continuar nos explicando a partir de agora. Doutora Cíntia, eu quero aproveitar até para fazer a seguinte pergunta para a senhora. Com esse vazamento de dados, acaba tendo consequências até bastante graves, né? E o que a gente deve fazer? É válido registrar um boletim de ocorrência numa delegacia ou tem outras formas de se resguardar até mais eficientes? Explica isso para os nossos espectadores, por gentileza. Claro, Fábio. Na verdade, é sempre orientado o boletim de ocorrência, que na verdade ele pode até ser feito na forma eletrônica, né? Não precisa de um titular sair da sua casa e ir até uma delegacia, ainda mais nesses tempos, né? Ele pode acessar o boletim de ocorrência eletrônico. Claro, precisaria ter a confirmação de que o dado dele foi efetivamente vazado, e aí voltamos um pouco naquele aspecto que a Júlia comentou. As empresas ainda não confirmaram o vazamento, né? Nós tivemos uma terceira empresa que denunciou, está colaborando com toda a investigação, mas formalmente as empresas de telefonia até agora têm mantido uma posição de falar que não houve nenhum vazamento de dados, né? Então, realmente, tudo isso precisa ser apurado. Havendo essa confirmação de que, sendo eu uma titular de dados e, vamos dizer, cliente de uma dessas operadoras, tive o meu dado exposto de alguma forma, sim, registrar um boletim de ocorrência para garantir, eventualmente, isso que nós conversamos, que sejam abertas empresas em meu nome, ou sejam feitas compras online, né, através de algum cartão de crédito, ou até mais, que criem um cartão de crédito com todos os meus dados, com a facilidade que a gente tem hoje, né, e tudo isso possa acontecer, porque aí realmente o desgaste é muito maior do titular. Ele tem que provar, né, que ele não teve essa compra, e como que ele provaria? Simples, com esse boletim de ocorrência, né? Não só isso, mas também o Banco Central ele disponibiliza um serviço do registrado com algumas possibilidades de consulta para algumas transações bancárias. Então, é prudente sim. Só que, como falamos, né, muitas vezes as pessoas elas não têm acesso a essas informações, muitas vezes os titulares de dados não sabem que podem fazer isso. Então, para quem tiver conhecimento, seria prudente. Mas mais importante ainda seriam se as empresas realmente, se apurada a responsabilidade no vazamento, que elas viessem a público informar quais são as devidas atitudes a serem tomadas, até mesmo por respeito e cumprimento ao que prevê a LGPD, né? Apesar de ainda não termos as sanções vigentes, elas só vão acontecer em agosto desse ano, a LGPD já está realmente regulamentando, e foi como a Julie falou no começo, tem que ter essa responsabilidade, a empresa tem que vir a público, se apurado que realmente teve um vazamento de dados, comunicar a extensão desses dados, quais dados foram vazados, o que ela está fazendo de alguma forma para minorar o acontecido, porque uma vez que os dados são expostos, eles não têm como serem recolhidos, né? Não existe mais essa possibilidade de voltar atrás. Então, todos os cuidados têm que ser tomados pelos titulares,
mas também lembrando que nem todos eles, às vezes, têm acesso à internet, à informação, a um conhecimento, então a responsabilidade maior fica como das empresas realmente. E aí, aproveitando, doutora Cíntia, esse gancho da senhora, a partir do momento em que as empresas não se responsabilizam, estamos nesse momento, né? Elas estão dizendo que elas não assumem que houve o vazamento, né? Isso pode acontecer porque realmente elas ainda não identificaram esse vazamento internamente com o seu núcleo de tecnologia, ou porque temem algum enquadramento mais para frente na própria LGPD, e isso, uma terceira via. Isso vai de encontro com relação à transparência, né? Se fala tanto em transparência e, como a senhora disse agora, quando você comunica ao seu cliente o que aconteceu, você está sendo transparente. Quando você nega, você não está sendo transparente. Exatamente, Júlia. Porque é uma própria violação da LGPD, né? Ainda que o que você colocou é o que nós, pelo menos lá no escritório, né, com alguns clientes, no escritório Almeida Prado e Hoffman, a gente tem visto que existem dois perfis, né? Aqueles clientes que, claro, já estão estruturando, a gente sabe que não é um processo rápido, não é um processo fácil, mas tem clientes que às vezes esperam um pouco, né? E pode ser, não posso dizer por essas empresas de telefonia, primeiro porque a gente não sabe realmente se foram ou não os dados que vazaram, né? E por isso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está investigando com o auxílio da Polícia Federal. Mas realmente toda empresa que segue a LGPD, que tem um respeito ao público, sim, ela tem que, por transparência, comunicar o que foi vazado, como aconteceu isso, mas também existe toda uma política de prevenção. Então, pode sim haver um certo temor das empresas, porque, de fato, isso, a imagem delas para o público nem sempre traduz uma confiança, né? Tem muito titular de dado que pode pensar, poxa, mas os meus dados não estão seguros, como isso pode acontecer, né? Por outro lado, não vir a público e não comunicar se de fato aconteceu ou não, também causa uma instabilidade, né? Porque seria não só respeitar a LGPD, que já está vigente, mas respeitar o seu próprio consumidor. Agora, doutora Cíntia, eu fico ouvindo o que a senhora está nos explicando e fico pensando o seguinte, se realmente vazou esses dados, o que mais pode ter vazado, né? Será que a gente não tem um sistema de informação seguro aqui no Brasil, né? Então eu pergunto para a senhora, esses casos podem gerar uma instabilidade jurídica? A gente pode deparar com problemas ainda mais graves de vazamento do que esses que já se demonstram? Olha, Fábio, podemos. Só que, assim, existem uma diferença, na verdade, né? De acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a preocupação seriam os dados, né? Os dados pessoais, os dados sensíveis de todos os titulares, né? Com questão a sigilo, dados da própria empresa, né? Como você mencionou, existem aqueles documentos sigilosos, o próprio sigilo profissional, né? Elas não são abarcadas pela LGPD, mas realmente podem prejudicar a empresa de certa forma. Então, causa uma instabilidade tanto no titular, que não se sente seguro, quanto na empresa, porque da mesma forma que podem ter vazado os dados pessoais dos titulares, podem ter vazado outras informações e isso acaba impactando, de certa forma, com a concorrência, né? Mas também gera uma instabilidade de uma forma geral, porque nós precisamos de uma atuação realmente de verificar o que aconteceu, né? Que é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda está engatinhando nesse termo de verificar o que houve, mas também tem o Senacom, que já atuou na semana passada com uma outra empresa que teve um vazamento de dados. Então, assim, é uma instabilidade para todos, tanto para nós, titulares de dados, quanto para a própria empresa. Mas, de certa forma, também o reflexo que isso causa em outras empresas, né? Tanto pode servir de exemplo para que outras empresas comecem a se adequar, comecem a entender a preocupação e a responsabilidade com o público, quanto
do que isso vai transparecer. Mas realmente, como você disse, causa uma instabilidade jurídica muito grande. Isso me parece, doutora Cíntia, até vai de encontro com o que muitos especialistas em segurança digital já falaram aqui para a gente na Rede Alesp, que o Brasil caminhou, né, com relação a essa proteção de dados a passos lentos, né, se comparado à Europa e Estados Unidos. Pode já ser um reflexo do Brasil ter demorado tanto em pensar algo para proteger o dado do cidadão? Pode, infelizmente pode, Julia, como você falou, são os reflexos que nós temos, né? A LGPD começou a ser discutida, na verdade, poucos anos, quando a gente vem falar em privacidade, realmente, já é um assunto que é muito tenebroso. Quando a gente fala em proteção de dados, se comparar com a Europa, né, que realmente trata da proteção de dados há décadas, nós estamos realmente atrasados. O fato da Lei Geral de Proteção de Dados só ter entrado em vigor em setembro do ano passado, com diversas discussões, né, seja pelo ambiente de pandemia, seja por outras questões econômicas, gerou realmente uma instabilidade e algo que a gente usa muito no meio jurídico, que é essa lei vai pegar ou não. Na verdade, uma lei não pega, né? A gente costuma brincar, o pessoal, né, todos os advogados, meus colegas, nós brincamos que uma lei não se pega. Ela está vigente, ela deve ser cumprida. O problema é que realmente tem muitas pessoas, sejam os titulares, sejam as empresas, que entendem que a proteção de dados, ela não precisa ter um cuidado, né? Só que não é exatamente esse o raciocínio que a gente tem que ter. A lei está vigente, as empresas têm que agir de uma determinada forma, como a lei prevê, né? Então, realmente, estamos atrasados, mas não é só em termos da lei, é uma questão cultural de cada um de nós entender que a gente não pode expor os dados aleatoriamente, né? Se a gente for verificar, 20 anos atrás, para você conseguir o CPF de alguém, era extremamente difícil. Hoje em dia, às vezes, uma busca rápida na internet, a gente consegue mais informações, né? Então, é todo um trabalho de cultura do brasileiro, tanto dos titulares quanto das empresas. Mas, realmente, a gente ainda caminha a passos muito lentos. Perfeito. Doutora Cíntia Aimana, advogada de proteção de dados. Obrigada pela contribuição da senhora aqui, pela sua experiência no assunto. Obrigada, Júlia. Obrigada, Fábio. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Júlia, realmente esse é um assunto que ainda vai ser muito falado, né? Eu acho que com o passar do tempo, esse vazamento de informações que não deveria ocorrer, vai ocorrer sim, e a gente sempre precisa ver maneiras de evitar isso, de combater esse tipo de problema. O crime virtual, eu acho que vai crescer muito ainda no Brasil e no mundo. É isso mesmo, e a gente espera então repercutir nas próximas semanas também se chegou a um denominador comum, pelo menos um norte de onde esses vazamentos começaram, né? Exatamente.